Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com a doutora Lilian Wendy, médica e terapeuta sexual, sobre os relacionamentos e a sexualidade nos dias de hoje. É muito bom estar aqui com você, hoje para a gente falar de um tema mais relacionado a essa sua atividade, não só ligada à parte de colposcopia, ligada à HPV, que você já veio 2 vezes ao programa falar sobre isso, né? Mas relacionada mais à sexualidade, à parte do amor. Como é que você vê os relacionamentos nos dias de hoje? Então, eu acho que os relacionamentos hoje em dia, eles estão muito diferentes do que eram, porque antes a gente tinha como se fossem regras, né? Eu li uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Antes os relacionamentos, eles eram comandados por uma estrutura social, cultural, religiosa, né? Então a questão do casamento, né, que tinha que casar, a mulher que não casasse no religioso não era bem vista, né, tendo só o casamento civil e tal. E hoje em dia não, as pessoas têm muito mais liberdade. Então elas podem escolher a maneira com que elas querem. Você acha que está mais difícil hoje? Eu acho que está mais difícil justamente por isso, porque existem diversas maneiras de pensar. Então, mesmo 2 parceiros, quando se encontram, não necessariamente têm a mesma maneira. Por exemplo, uma mulher que quer casar e, às vezes, um parceiro que não quer casar. Né? Às vezes, ele quer morar junto, manter aquela relação e, às vezes, não quer um casamento. E muitas mulheres ainda sonham com entrar na igreja, vestido branco, e né? Todo aquele aparato e tal. Então, hoje é muito diferente. Você acha que isso se deve à maior liberdade? Eu acho que se deve à maior liberdade, à própria maneira como as meninas, os meninos são educados hoje em dia. Não há tanta cobrança com a questão de religiosidade, né? Cada um tem a sua fé, a sua crença. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que é multicultural. Sim. E aqui no Brasil mais ainda. Né? Porque aqui a gente tem de todas as etnias, a gente tem gente do mundo inteiro aqui. Então, isso é muita diferença. E a gente tem liberdade de se expressar. Né? Então, eu acho que isso leva a uma diferença. Né? Agora, Lília, como é que você acha que isso se reflete no comportamento dos jovens? Pois para os jovens, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa bastante complicada. Porque qual é a referência? Né? O que é certo, o que não é. Então, o que eu observo é que eles estão meio perdidos, às vezes. Né? Hoje em dia, se a gente for pensar na época da nossa adolescência, né, o beijar era uma coisa muito importante já. Né? Era uma expressão de afetividade e tal. Você não beijava todo mundo. Né? Hoje em dia, não. Eles vão para uma balada, eles beijam vários numa noite, e isso não é considerado uma atitude errada. Né? Então, o que causa também alguns problemas, né? Por exemplo, a disseminação de mononucleose, a gente olhando pela parte médica, né? Médica. Então, a gente vê hoje em dia o aumento da incidência, né? E assim, então eles perderam um pouco dessa referência. E antes a gente tinha a cobrança, por exemplo, de não iniciar cedo uma vida sexual. Hoje em dia eles são pressionados para iniciar uma vida sexual. Aliás, hoje em dia você ouve os meninos pequenos e as meninas, é BV, né? Boca virgem, né? Isso, se é BV, é discriminado por ser. Por ser, exatamente. Não é? Né? Então, as meninas têm até uma certa dificuldade, às vezes, de dizer para um parceiro, se ela tiver uns 18 anos e ela não iniciou atividade sexual... É problemática. É problemática. A não ser quando isso se dá dentro de uma questão, de uma formação religiosa. Aí é diferente. Né? Então, a gente ainda tem determinadas culturas dentro da nossa sociedade que ainda valorizam e incentivam esse tipo de valor. Mas outras culturas não mais. Agora, você acha que essa revolução sexual trouxe mais felicidade? Infelizmente, eu acho que não. Né?
Porque a revolução sexual, ela trouxe uma mudança muito importante no papel da mulher na nossa sociedade. Com certeza. Né? Então, hoje em dia, a mulher fica muito em dúvida em se ela vai ser uma profissional, se ela vai ser mãe, se ela vai ser uma boa esposa. O que é isso? O que é ser isso? Né? E a questão da sexualidade, de certa forma, eu acho que a mulher assumiu um comportamento sexual muito mais relacionado ao masculino do que o feminino. E acabou ficando com várias jornadas, né? Com várias jornadas. E, às vezes, a questão da afetividade não é tão valorizada. Né? Ou então, também, tem também a coisa de não conseguir realizar essa afetividade. Né? Ficar muito na coisa da sexualidade e da sensualidade, que hoje em dia é incentivado desde a adolescência. Com certeza. E, às vezes, a afetividade não consegue aparecer. E o que você acha do romantismo? Você acha que ele morreu? Não, eu não acho que o romantismo morreu. Eu acho que a gente ainda tem o sonho. Eu sempre falo da coisa... A cultura mudou muito, mas, por exemplo, as meninas, né, da nossa fase, Sim, eram orientadas para que não tivessem relações antes do casamento, casassem virgem e tal. Hoje em dia, a gente ainda continua ensinando às nossas filhas que o primeiro deve ser especial. sim. Então, ainda tem uma coisa de afetividade, Preservação de também. Preservação. Só que, assim, ficou feio ser romântico. Né? Para muitas pessoas, ser romântico parece que não combina com esse momento. E há muito choque, né? Porque, na verdade, é um mundo em que há mais liberdade, mas não há lugar mais para... É como se fosse piegas, né? Piegas. Né, ser romântico, convidar a namorada para um jantar de velas, né, uma vela, com um restaurante diferente, um programa para dançar, às vezes parece piegas, parece feio, os amigos dão risada. Sim. Né? Então, agora, claro, a gente tem que observar as faixas etárias. Né? Então, nas diversas faixas etárias, a gente tem também uma variação. Então, a gente percebe que o pessoal com um pouco mais de idade ainda valoriza mais essa questão do romantismo. E os jovens, nem sempre. Né? Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, quem decide contratar um síndico profissional? Normalmente as pessoas, os condomínios que decidem é porque esgotaram dentro do condomínio aquelas pessoas ou que já estão há muito tempo no cargo e já se cansaram, querem passar o bastão para um outro condômino, ou aquelas que simplesmente têm medo porque não conhecem o que devem fazer, qual é a postura que vão adotar sendo síndicas, tendo em vista as inúmeras responsabilidades. Só que existe, às vezes, algum obstáculo previsto na própria convenção, que é a questão remuneratória. Quando a gente fala de síndico profissional, pressupõe já o quê? O pagamento. Então, quanto se paga? Vai ter que pagar. Olha, o mercado hoje, ele é muito variado, né? Então você tem a oferta e procura, não tem uma tabela, porque não é uma profissão ainda. Não é que nem advogado que tem uma tabela de honorários mínimos. Mas vai depender muito da complexidade, quantidade de pessoas lá, de trabalhadores, volume de apartamentos, tudo isso implica na quantificação dos honorários. Mas qual a vantagem, por exemplo, um condomínio contratar um síndico profissional? Olha, a vantagem é de que tem que existir o síndico, ele é o representante do condomínio. Se não tiver, e tiver, por exemplo, uma demanda trabalhista e não tem síndico, o condomínio pode ser condenado à revelia. Quer dizer, por mais que ele apresente uma defesa e tudo mais, ele pode, não tendo síndico, não ter representante do condomínio ali para falar em nome dele. Essa é uma das desvantagens de não ter síndico. Mas só que além disso, eu não posso também pensar, bom, eu vou passar para fulano todas as atribuições aqui como síndico profissional e se eu não fiscalizar. Eu tenho que ter no corpo diretivo, quer dizer, nos conselheiros, pessoas que conheçam daquilo que elas estão falando. Tá bom, não quer ser síndico, mas vai ter que ser conselheiro para poder observar o comportamento do síndico. Porque o síndico tanto pode ser uma pessoa competente e adequada para o condomínio, como ela pode levar o condomínio para o precipício. Claro. Né?
Coisas muito importantes a serem ponderadas. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O SICOM vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30, no SICOM. Informações pelo telefone 3326-3083. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.